Vamos dar continuidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no livro de Mateus, no capítulo 2, do versículo 1, diz assim: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém da Judéia, e no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente de Jerusalém. E no versículo 2 diz assim: Perguntaram-lhes: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esse é os magos falando pro rei Herodes. O Herodes já estava com a cabeça boiada já, preocupado com o rei, né? O rei tomava o poder dele, né? E no capítulo 3 diz assim: esta notícia o rei Herodes ficou perguntando a todos de Jerusalém com ele. E no capítulo 2 do versículo 4 diz assim: Convocou os príncipes do sacerdote e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Herodes já tinha o rei já tinha aquela intenção de saber que todo mundo falava que ia vir o Messias, né? Então ele já tinha aquilo na cabeça já, que era um rei, né? E disseram-lhe em Belém de Judá, falaram para ele, né? Algum que tinha visto, lido a palavra que um profeta tinha falado. Porque assim foi escrito pelo profeta. Aí vai falar o nome do profeta. E no capítulo 6 diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não é o modo alguns o menor entre as cidades de Judá, porque de ti será o chefe que governará Israel e o meu povo. Esse é Miqueias, né, que escreveu, né? E no capítulo 7 diz assim: E Herodes então chamou secretamente os magos, perguntou-lhe sobre a época exata em que o astros lhe tinha aparecido. Os astros, né? Os astros era a estrela, né? E no capítulo 8, no versículo 8, no capítulo 1 do versículo 8 diz assim: Enviando Belém disse: Informamo-nos bem a respeito do menino quando o tiveres encontrado e comunicai-mes, mas que eu também vá adorá-lo. Isso é mentira que ele falou. Ele já queria ir para mandar matar. Ele era mentiroso, o rei, né? O Herodes. E no capítulo 9 diz assim: E tendo-lhe ouvido as palavras do rei, partiram-se, eis que a estrela lhe tinha visto no oriente e os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A estrela parou, né? Estava guiando os magos. E no capítulo 10, né, no capítulo 2 do versículo 10 de São Mateus diz assim: E
a aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. E no versículo 11 diz assim: entrando na casa encheram o menino e acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, adoraram. Pois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presente ouro, incenso e mirra. Levaram os 3 presentes para o rei, né? Pro menino, né? Jesus, que tinha nascido. E no versículo 12 do livro de Mateus fala assim: avisando em sonho, o anjo veio, né? Avisou eles, avisando em sonho de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra, porque por outro caminho. Quer dizer, o anjo falou para eles não passar lá para Herodes, para contar. Eles foram para outro caminho. Aí Herodes ficou brabo, né? O rei já ficou furioso e fez uma bagunça danada com as criancinhas até 2 anos, né? E depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levantai-te, tomai o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica até lá que eu te aviso, porque Herodes vai procurar o menino para matar. O anjo já sabia certinho o que Herodes ia fazer. E José levantou, o menino devia ter 1 mês, 2 meses por aí, né? E José levantou-se durante a noite e tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Obedeceu a ordem do anjo, né? José, né? E no capítulo 15 diz assim: e ali permaneceram até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho e meus filhos. E no capítulo 2 do versículo 16 diz assim: vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém os seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indicado os magos. Então já fazia quase 2 anos isso, né? E no capítulo 17 diz assim: cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. E no versículo 18 diz assim: e então a Roma se ouviu uma voz chorando grande lamento, e Raquel chorou seus filhos, não quer consolá-lo, porque já não existem e não mais existe. Quer dizer, mataram os meninos, as crianças, né? Raquel chorou. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo e com toda a sua misericórdia, nós estamos lendo, aceitando e tendo na sua palavra. Ele ama todos vocês e vai dar salvação a todos aqueles que acreditam, que vê e que gosta da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.